Pipo. Pipo, hoje a gente vai falar sobre uma coisa importante, tá? Não sei. A gente vai falar com uma profissional que vai falar sobre autismo, déficit de atenção, que você tá aí... Eu tô meio... né, viajando e tal. Então, começou. A nossa entrevistada de hoje é a Camila da Costa, que é psicopedagoga. Olha que nome. Psicopedagoga, acertei. Seja bem-vindo, Camila. Obrigada. Então, Pipo, o Pipo hoje tá com atenção longe, mas você começa a pergunta. Vamos lá. Primeiro, seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal, o PipoCast é justamente para isso, para a gente falar sobre todos os assuntos que a gente tenha curiosidade, nós possamos ter até alguma demanda em casa e a gente às vezes não sabe como lidar. E o PipoCast vem também para isso. Então a Camila, seja bem-vinda. Ela é psicopedagoga. E aí essa é a primeira pergunta. O que é que uma psicopedagoga faz? Pronto. Primeiramente, obrigada pelo convite. Então, a psicopedagogia ela é um campo do estudo, é uma ciência, né? Ela trabalha aí no meio da pedagogia e também da psicologia. É um tipo de terapia que ela é voltada tanto para crianças, jovens, adultos, idosos que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Então, assim, a gente vai trabalhar nesse campo da aprendizagem. E é algo bem individual, porque a gente avalia o que cada indivíduo vai precisar, né, desse apoio. E aí a gente pega recursos da psicologia da educação, psicologia da aprendizagem, para poder estar chegando até esse indivíduo e conseguir trabalhar. Porque é difícil uma pessoa aceitar ter um tipo de ajuda externa, principalmente em relação à aprendizagem. Tem muita gente que tem vergonha de ter algum tipo de déficit, como você bem interpretou aqui, essa questão da falta de atenção. Tem gente que não percebe que tem realmente essa falta de atenção ou essa hiperatividade e até chegar ao ponto de pedir ajuda é um caminho bem longo, né? E como você falou também no início, deu a introdução, essa questão de ter uma necessidade, uma demanda dentro de casa. E aí os pais ou os cuidadores não conseguirem identificar de uma criança, de um jovem. E lembrando que nós brincamos, mas é uma coisa muito séria, né? Sim, brincamos porque o Pipo falou assim, eu acredito que eu tenho um pouquinho ali. Não, é isso que eu ia perguntar. Que eu acho que é o que eu sofro, talvez, não sei. Por exemplo, quando eu estudava, o professor estava dando aula, eu estava ali concentrado e quando penso que não, eu estava pensando na Europa, na Ásia. Já estava em outro fora canto. daquele ambiente. Às vezes, né? quando eu estou lendo um livro também, eu paro e eu digo, peraí, esse parágrafo aqui, o que foi que eu li? Que eu não, isso é ou não é? Então, existem assim critérios diagnósticos, né? Na nossa profissão, tanto fono, psicologia, psicopedagogia, a gente segue um manual que é chamado de DSM-5. Ele é um manual de características diagnósticas. E aí, para a gente conseguir chegar a um diagnóstico, a pessoa ela tem que estar batendo esses critérios, né? Do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Tem justamente esses critérios que você falou, dessa falta de atenção, da pessoa estar fazendo alguma coisa e perder o foco, procrastinar, não conseguir tanto iniciar alguma atividade ou não conseguir dar continuidade a essa atividade. E aí pode ter muitos pensamentos intrusivos, que é tipo assim, eu tô aqui, mas se eu me jogar pra trás, o que é que vai acontecer? Tô passando na rua, mas se um carro bater em mim? Então assim, nesse nível ainda perder meio que esse foco, assim, um pouco da realidade, porque a cabeça ela tá pensando em tantas coisas ao mesmo tempo que ele não consegue se concentrar no aqui e no agora. Essa pergunta do Pipo é interessante, porque o diagnóstico é simples ou não? É algo que você vai aos poucos. O diagnóstico é bem complexo. A gente começou falando assim do TDAH, mas também tem o TEA, né? Na verdade é uma classificação. O que é o TEA? O TEA, ele é o transtorno do espectro autista, né? Sim. Autismo, como hoje em dia está bem conhecido, bem famoso, sai bastante na TV. E assim, eles abrangem uma classificação que são transtornos do desenvolvimento, que está dentro desse manual diagnóstico. E aí existem outros tipos de transtorno também. E aí, respondendo a sua pergunta, para a gente chegar a fechar realmente um diagnóstico, é um processo bem complicado, assim.
O diagnóstico, na verdade, ele é clínico, ou seja, ele é observacional. Não tem nenhum exame, né, que esteja assim às nossas mãos. Os cientistas têm sim máquinas que são feitas para esses exames de imagem. Mas assim, que a gente possa conseguir chegar a um teste que dê positivo ou negativo, um teste de sangue, um eletroencefalograma, a gente não consegue diagnosticar por isso. Mas tem cientistas que pelo exame de sangue... Sim, não, pelo exame de imagem. De imagem. Consegue estudar a atividade cerebral, Entendi. né, em determinadas áreas do cérebro, se tem mais atividade, se tem menos atividade. E aí, para nível de estudo, porque aí essa pessoa tem que ter, assinar um contrato, porque aí vai chegando ao ponto de que vai estar muito exposto, como se fosse a radiação, por estar sempre Entendi. fazendo esses testes. E aí, para a sociedade, não é recomendado. O que é recomendado? Primeiro, em casa, né, os pais, os responsáveis, a família em si, que está com aquela criança, com aquele jovem, com aquele adulto, estar consciente de quais são as características para a gente poder observar. E quais seriam elas? Essa do TDAH foram essas que eu você falou. falei, incluindo também porque tem a hiperatividade, que seria a hiperatividade motora, que é a pessoa não conseguir ficar tanto tempo parado, ter essa necessidade motora de estar se levantando, de estar estralando, isso, de estar mexendo em alguma coisa, e isso tem que dificultar no dia a dia, tem que trazer algum nível de prejuízo. Foi como você disse, no início a gente estava só brincando, mas isso é coisa séria, realmente. Né? Todos nós temos uma característica ou outra. Exato. Mas assim, o que vai levar a um diagnóstico é o quanto isso prejudica na sua vida. O quanto isso de fato afeta, né? Isso, E quem tem uma exatamente. suspeita? Você tem um filho em casa, tem um amigo, alguém que você percebe. Qual é o caminho que você deve tomar? Ou qual é a orientação? O primeiro passo é você procurar um pediatra, né, que é o médico que ele está mais acessível, é o médico da criança, na verdade, e ele é que tem que ter a maioria dos conhecimentos para poder, mas não é ele que chega para poder dar um diagnóstico, infelizmente. Né? Hoje em dia o consenso entre os profissionais que trabalham na área é que o pediatra seria o médico mais habilitado, porque ele é que tem contato direto com a família daquela criança. Porém, muitos pediatras, por não ter tanto conhecimento ou por ter receio de dar um diagnóstico errado, eles normalmente encaminham para um neuropsiquiatra ou então para um psiquiatra ou um neuropediatra. Existem essas 3 categorias de médicos que eles podem dar um diagnóstico. Só que aí o que é que eles falam? Eles vão ouvir a família, tudo que a família tem a dizer sobre aquele indivíduo, e depois eles vão passar aquela criança ou aquele jovem, aquele adulto, para uma avaliação com a equipe multidisciplinar. E aí, quais são os profissionais dessa equipe multidisciplinar? Entra psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. É uma avaliação realmente global daquela criança. Profunda, exato. Isso, para saber tudo que está em atraso e todos os marcos do desenvolvimento que ela já conseguiu se encaixar e o que ela não conseguiu se encaixar. Porque aí no meio disso, cada profissional vai dar um relatório com um veredito, depois o médico vai caber a ele juntar aquilo tudo, dar um laudo e prescrever o tipo de terapia mais adequada para aquele indivíduo. Ou seja, não é um remédio ou uma solução igual para todos. Não. Exato. Mas você ia isso pensar. Ô, mesmo. Camila, por exemplo, você fez psicologia, Eu fiz pedagogia. pedagogia, aí Isso. fez essa... Fiz especialização. E foi por algum motivo? Foi por... Como é que Sim, entender eu isso? tenho 2 filhos, né? A minha mais velha, Júlia. Júlia é autista, TDAH, ela tem puberdade precoce Qual a e idade dela? tem 10. E ela também tem transtorno do processamento sensorial, que se chama TPS. Que até o filho do Bruno Gagliasso também foi diagnosticado agora há pouco, com essa questão do TPS, que é sensorial. E eu tenho um filho mais novo, que se chama Ícaro, que ele tem 1 ano e 10 meses, que por enquanto o Ícaro é só autista. A gente ainda não sabe o combo E que vai vir. E me tira uma dúvida, e assim, na criança, tem como você descobrir com quanto tempo que ela é autista ou não? Tem, Eu assim, pergunto porque eu tenho um menino de 1 ano e meio. Aí, como é que eu poderia identificar se ele era ou se ele não é? Então, antigamente, assim, há uns 5 anos atrás, os médicos eles falavam que autismo ele só poderia ser diagnosticado a partir dos 3 anos. Porque tudo até os 3 anos falavam que cada criança tem seu tempo.
Ah, seu filho com 2 anos não fala. Ah, não, mãe, cada criança tem seu tempo, vamos esperar. Só que assim, hoje em dia a gente já chegou a um consenso que assim, realmente, cada pessoa é uma pessoa, é individual. Só que existem algo chamado marcos do desenvolvimento. Sim. Ou seja, existe um tempo certo para que a criança desenvolva aquelas habilidades. Por exemplo, como eu disse, a criança de 2 anos. Se a criança de 2 anos ela não fala, os marcos do desenvolvimento da linguagem, da comunicação já estão atrasados. Porque com 2 anos já é para a criança estar fazendo frases de 2 ou 3 palavras. Entendeu? Então, parte muito assim da observação da família mesmo. Por isso que é importante tá aqui, né? Exatamente, tá num canal assim pra gente realmente conseguir conscientizar, porque assim a criança tá dentro de casa. Se a gente dentro da nossa casa não consegue observar essas dificuldades, então realmente fica difícil. Eu tenho uma dificuldade imensa com relação assim, eu dou pouquíssimo conhecimento sobre essa situação aqui, tanto que para mim é importantíssima essa conversa. O serviço público tem serviço, quer dizer, o público tem serviços exatamente para ajudar pessoas que têm diagnósticos e como chegar nesses... Entre parênteses, se não tiver, me diga porque eu como começar a cobrar. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Eu assumo esse compromisso a partir de hoje. Isso. Aí eu vou partir do federal para depois ir para o municipal. Então, assim, a nível federal do SUS, né, nós temos, teoricamente nós temos, mas assim, a burocracia para se chegar até um diagnóstico é grande, porque as filas de espera são enormes, falta profissionais qualificados, porque como eu disse, o diagnóstico não é fácil. E leva um tempo, né? Leva um tempo. Exato. E voltando para sua pergunta que você falou, até qual idade, né? Antes se falavam até 3 anos. O meu filho, quando ele já tinha, assim, 8 meses, eu já tinha certeza. A família toda assim, não, Camila, vamos esperar. Mas eu já tinha certeza absoluta. A gente só esperou a vaga no médico, que mesmo sendo particular, demorou uns 6 meses para Mas você tem um outro grau de conhecimento. Exatamente. É diferente. Não as famílias não é que não pessoa. têm, piorou. Assim, não vão conseguir diagnosticar precoce. E o diagnóstico precoce é fundamental. E aí a gente volta para essa questão de ter ou não suporte do governo. Então, assim, a fila é grande. Se no particular eu demorei 6 meses para conseguir uma vaga, no público, então, eu conheço pessoas que, assim, estão há 2 anos na fila de espera. Né? Nós temos, teoricamente, neuropediatra, psiquiatra, todos os profissionais. Federal, estadual e municipal. E aí? Para o municipal, aqui, voltando aqui para Maragogi, nós temos aqui a APAI, sim, que ela serve como essa rede de apoio, né? E na APAI nós temos os profissionais, essa equipe multidisciplinar, e temos também neuropediatra e psiquiatra. A fila também é extensa, mas assim, a gente consegue andar um pouco mais rápido, porque temos esses 2 profissionais disponíveis, né? E a nível municipal, as coisas conseguem ser um pouquinho... agilizar um pouquinho à medida que o tempo vai passando, que a gente vai conseguindo diagnosticar aí já sai da fila de espera, já chama outra criança para poder fazer essa avaliação. Mas assim, seria melhor se tivéssemos mais profissionais, mais pessoas capacitadas e se os próprios pediatras, no postinho, numa clínica, conseguissem diagnosticar. Com o meu filho mais novo eu passei por isso, levei ele no pediatra, que já atendia ele, e o pediatra disse, não mãe, vamos esperar. Só que eu tava com a lista de características frente e verso. Eu saí de lá e meu esposo, calma. Eu digo, não, mas eu tenho certeza. Ele, não, vamos esperar a próxima consulta. Só que aí eu nunca mais voltei para esse profissional na próxima consulta. E me tira uma dúvida, você falou também que a questão de ser precoce é fundamental. Por quê? Isso. Assim... justamente tem como trabalhar? Tem sim. Justamente por conta dessa questão dos marcos do desenvolvimento, né? O ser humano, ele tem fases, né? Temos a nossa educação infantil, que seria o primário, sim, né? E depois nós temos as outras séries, que seria o ensino fundamental, o ensino médio. Quanto mais cedo a gente der uma base para essa criança, a gente ter a intervenção dessa criança, o prognóstico dela é melhor. Porque imagine, você pegar uma criança, por exemplo, na idade do meu filho, que tem algumas dificuldades
que tem alguns marcos do desenvolvimento que estão atrasados. Meu filho ele já recebe terapia desde 1 ano e 4 meses. Imagine agora pegar uma criança na idade da minha filha, 10 anos. Ela já vai estar com outros milhões de atrasos. À medida que você tem um estímulo, você tem uma resposta mais rápida também. Exatamente. Ela vai ter tantos atrasos de base, né? Como também os outros atrasos que é ao longo da vida, acumulados, exatamente. Porque assim, a aprendizagem é um degrau. Pra gente aprender, é necessário a gente ter cada degrau, é importante. Cada fase, cada etapa. Então assim, se a gente não tem a base boa, todo o resto vai crescer faltando algum pedacinho. Camila, pra gente encerrar, me diga o seguinte. Não vai encerrar não, mas assim, o que é que vem ocorrendo? Nós temos hoje mais profissionais que conseguem dar esse diagnóstico, ou assim, né? E antes as pessoas não eram diagnosticadas, a gente vê cada vez mais, olha, determinada pessoa ela tem autismo, ela tem déficit de atenção. Isso eu acho muito interessante. Eu digo, Pipo, porque assim, eu tinha um amigo em sala de aula, na minha infância, que era um raio, o menino fazia e acontecia. E ele sentava e ele aprendia. O problema é que ele tinha uma capacidade de aprender muito rápida, tinha uma dinâmica muito além dos outros, mas ele aprendia e acabava atrapalhando os outros. Então, assim, era um problema na sala, sim, mas que não era bem um problema, assim, né? Sim. Se você via. Então, eu pergunto, nós temos hoje mais capacidade de fazer esse diagnóstico que a gente não tinha antes, ou realmente vem alguma coisa... Tem alguma coisa aí, fato... Seja tecnologia, era essa né? pergunta que eu ia fazer, porque antigamente... Há um tempo, sei lá, 10, 15 anos atrás, a gente não tinha muito isso. Criança com 2, 3 anos com celular. Exato. Com e hoje a gente vê muito telas, nos colégios, não, fulano é autista, Beltrano também. Aí é devido a alguma coisa ou já existia isso e não era... por falta de profissional, a gente não tinha como detectar. Então, assim, a nossa sociedade, ela vem de uma história de que antigamente, assim, há 20 anos atrás... Você não conseguia identificar ou não conseguia, por exemplo, ter essas crianças dentro da sala de aula porque a gente vem de uma cultura dos manicômios. Por exemplo, assim, apresentou alguma característica, é doido, é perturbado, tranca. Por isso que tinha um monte de doido antigamente e hoje a gente tem menos. Tranca dentro de não casa. Não que seja, né? Não sim, é isso sim, que eu tô querendo dizer, sim. Pelo amor de Deus. Tranca dentro de casa, tranca dentro do hospital psiquiátrico, tranca dentro do manicômio, dopa aquela pessoa de remédio e o tratamento basicamente era esse. Que na verdade não precisaria era nada quase um disso. Tratamento singular para uma variedade para exatamente. Né? Então assim, hoje em dia o que a gente tem diagnóstico de TDAH, de TEA, de transtorno de aprendizagem, antes era visto como outra coisa. Entendi. Entendeu? E antes o tratamento era de outra forma. Então hoje em dia a gente tem mais conscientização, a gente tem mais estudos em relação a isso, né? Então as pessoas estão sabendo mais diferenciar o que é o que e quais são as características, e também o tipo de tratamento mudou. Hoje uma criança que ela é diagnosticada autista, por exemplo, ela vai ser para sempre autista. Ela é uma criança autista, um adolescente, um jovem e um idoso autista. Porém, o que acontece é o seguinte, quanto mais cedo descobrir, mais intervenção ela vai ter. E aí ela vai conseguir se desenvolver, atingir esses marcos do desenvolvimento. Entendi. Ela nunca vai ser uma pessoa típica. Ela vai ser uma pessoa atípica, né? Ela tem um funcionamento cerebral diferente do nosso. Não é mais, não é menos. Entendi. É diferente. Mas ela vai conseguir estar inserida dentro da sociedade. Ela não vai precisar estar trancada, exato, não vai precisar estar dopada de medicamento. Então essas duas coisas... A família mais atenta e conscientizada e os profissionais também mais atualizados para conseguir diferenciar. Então, assim, a crescente dos diagnósticos se dá por isso. E à medida que essas pessoas vão tendo intervenção, né, vão conseguindo ter uma vida normal, digamos assim, elas vão se relacionando. Assim, aí todo mundo diz, o que é que causa o autismo em crianças? Os autistas adultos, são os pais que estão aí se relacionando, porque a gente já tem pesquisas de que, assim, o autismo, 90% dele, ele é genético e 80% é hereditário. E assim, né, esse debate é importante. Então, a gente chega nesse ponto. Eu tenho 2 filhos que são autistas e são de 2 relacionamentos diferentes. O que ele tem em comum são
a mãe. Exato. No caso, sou eu. Então, alguma coisa tem que vir de algum lugar. Não, e aí você vê que se fosse isso a questão, você casou, você teve família, você tem 2 filhos, você estudou, então normal, sem nenhum problema. Quando a gente tá dentro de uma família que acolhe, que busca, que vai atrás, assim, eu não tive essas questões de terapia que os meus filhos têm. Né? Então acho que hoje eu preciso um pouco mais de psicólogo por conta disso. Mas assim, se eu tivesse tido, talvez algumas travas que eu tenho hoje, algumas barreiras. Por exemplo, eu tô aqui embaixo, eu tô me mexendo, eu tô o tempo todo mexendo na minha mão. Eu tô vendo que a Vanessa tá ali, eu tô olhando pra vocês, mas eu tô vendo que ela tá ali. Viu? Porque você viu, ó, ela foi no assunto, ela voltou, em nenhum momento se perdeu. Eu quero essa trava. Eu também. Entendeu? Então, se esse poder aí, eu quero poder, porque eu já teria me perdido. Ela foi, ela trouxe, costurou o assunto, voltou. Foi. E ainda lembrou da Vanessa. Então, assim, esses detalhes, no dia a dia, às vezes, algumas coisas, uma mudança de rotina em cima da hora, já me tira um pouco do eixo. Eu consigo voltar, mas assim, como você disse, vou me costurando, vou indo, a gente vai indo, né? Entre os altos e baixos vai indo. Só que assim, essa questão do TEA mesmo, existem os níveis de suporte. Então, talvez se eu for diagnosticada, pode ser um nível 1 de suporte. Já o meu filho, um nível 2 de suporte. Então, por aí, ele já tem diagnóstico. Eu tô o debate, no limbo ainda. O debate, eu acredito que ele é muito importante, porque a gente tira esse estigma, entendeu? Porque antes, sim. eu digo na nossa adolescência mesmo, qualquer normalidade, qualquer situação que você achasse fora de um padrão, fora do padrão, não é nem a normalidade. Fora do padrão, você dava logo já botava estigma, né? E isso era ruim pra família também. Com certeza. Ah, não, deixa aqui, porque vocês vão dizer que meu filho, né, ele... Não, né? E hoje a gente parte para esse debate que é extremamente muito importante. E hoje nós tivemos uma aula aqui de autismo, déficit de atenção e maternidade atípica. Camila, eu quero lhe agradecer. Eu fico muito feliz em poder... Essa ideia nossa do PipoCast, da gente falar em diversos assuntos, e um assunto tão pertinente como esse, tão importante, da gente estar conversando. Eu acho assim que em um outro momento, se você puder vir de novo para a gente conversar, é um assunto muito importante. E se tiver alguma novidade, se é Pipo, olha, a gente precisa tratar sobre esse assunto aqui, que é o que está do momento agora, que foi descoberto. As portas estão abertas para você e para outros assuntos tão bons como esse. Eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de dar visibilidade. E assim, o fato de eu estar aqui hoje também abre as portas para que outras mães e outras crianças atípicas ou outras autistas também consigam vislumbrar, assim, de que elas também podem. E o que eu puder fazer no campo político para poder ajudar vocês é um compromisso meu. Muito obrigada, Tá agradeço. Agradeço. Fantástico, agradeço. Foi uma aula e aprendi bastante. Aprendemos, na verdade. Obrigada. Até a próxima. Até. Valeu. Obrigada. Tchau, pessoal.